Israel ataca o Irã em uma operação ousada, desafiando as ordens de Biden e os Estados Unidos. Com drones e F-35, o impacto é profundo e as tensões aumentam no Oriente Médio. Não perca os detalhes dessa jogada estratégica. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar de perto. O programa nuclear do Irã, que hoje desperta tantas tensões geopolíticas, tem suas raízes nas décadas passadas e, por incrível que pareça, começou com o apoio dos próprios Estados Unidos. Nos anos 50, durante o governo de Dwight D. Eisenhower, os Estados Unidos incentivaram a construção de instalações nucleares no Irã sob o projeto Atoms for Peace, com o objetivo de fornecer energia civil ao país. Mas a Revolução Islâmica de 1979 mudou radicalmente essa relação. Com a queda do Shah, o novo regime iraniano, sob a liderança do Ayatollah Khomeini, começou a retomar o programa nuclear, agora com o apoio de potências como a Rússia e a China. Essa mudança de direção gerou, naturalmente, desconforto tanto para o Ocidente quanto para os países da região. A partir dessa transformação, o Irã passou a buscar uma capacidade nuclear autossuficiente, o que atraiu a atenção de Israel e das potências ocidentais. Israel, especialmente, viu com desconfiança a construção de instalações nucleares no Irã, temendo que o regime iraniano estivesse buscando a capacidade de produzir armas nucleares. Já os Estados Unidos, após um longo período de tentativas diplomáticas, começaram a aplicar sanções econômicas severas, além de pressionar seus aliados a se oporem ao programa nuclear do Irã. A política do governo iraniano, por sua vez, sempre foi de negar que estivesse desenvolvendo armamentos nucleares, apesar das evidências contrárias. A tensão entre essas nações cresceu, principalmente após a assinatura do Acordo Nuclear de 2015, onde o Irã se comprometeu a limitar suas atividades nucleares, algo que foi unilateralmente revogado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2018. Com o cenário ainda carregado de desconfiança e incerteza, Israel não hesitou em tomar medidas extremas para garantir que o Irã não alcançasse a capacidade nuclear total. A pressão sobre os Estados Unidos e os aliados da região aumentava, com Israel reafirmando sua posição de que um Irã nuclear não é uma opção. E assim, as tensões se intensificaram, culminando em ações estratégicas que deixaram claro o compromisso de Israel com a segurança regional, especialmente considerando o histórico de ameaças do Irã contra o próprio Estado judeu. Essa pressão geopolítica traria consequências ainda mais dramáticas para o futuro. Em um movimento dramático que chamou a atenção do mundo inteiro, Israel lançou um ataque ousado à instalação Tegan-2, localizada em Parchim, no Irã. Essa instalação, considerada secreta e de importância estratégica para o programa nuclear iraniano, foi destruída por drones e aviões furtivos israelenses. O ataque foi meticulosamente planejado e executado com uma precisão impressionante, demonstrando mais uma vez a superioridade tecnológica de Israel em relação ao Irã. A operação, que utilizou os mais avançados recursos militares, foi um claro sinal de que Israel não hesitaria em agir unilateralmente para evitar que o Irã adquirisse armas nucleares. Os detalhes do ataque revelam o nível de sofisticação envolvido. Os drones, que voaram por uma longa distância, foram capazes de penetrar na complexa rede de defesa iraniana sem serem detectados, atingindo alvos cruciais com extrema precisão. Esse tipo de ação não só desacelerou o avanço do programa nuclear iraniano, mas também desestabilizou as relações na região, já que, ao agir sem consultar aliados como os Estados Unidos, Israel mostrou que suas prioridades de segurança nacional estão acima de qualquer outro acordo diplomático. Com o ataque, Israel enviou uma mensagem direta ao mundo: qualquer ameaça de um Irã com armas nucleares será combatida com força e inteligência. O impacto imediato foi significativo, mas o que ficou claro é que o Irã, mesmo com sua grande capacidade militar e de inteligência, ficou mais vulnerável. O ataque destruiu um dos pontos centrais de seu programa nuclear, atrasando seus planos de desenvolvimento de armas nucleares. Mas também gerou uma crescente pressão internacional sobre o governo israelense, especialmente de aliados como os Estados Unidos, que, sob a administração de Biden, se viam divididos entre apoiar Israel ou tentar negociar uma solução mais diplomática com o Irã. O ataque a Tegan-2 foi mais do que uma simples operação militar. Foi um momento decisivo em uma guerra invisível pela segurança nuclear no Oriente Médio. A decisão de Israel de agir unilateralmente contra o Irã,
ao destruir a instalação Tegan-2, ilustra a crescente tensão no Oriente Médio e a complexidade das relações internacionais. Ignorando as advertências do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Israel demonstrou que sua política de segurança nacional é prioritária, independentemente das pressões de seus aliados. A administração de Biden, que sempre buscou um caminho diplomático para lidar com o Irã, se viu em uma posição difícil, dividida entre manter uma aliança estratégica com Israel e tentar evitar um aumento das hostilidades com Teherã. A ação israelense reforçou a ideia de que, para os israelenses, a ameaça de um Irã nuclear é inaceitável, a qualquer custo. Esse tipo de postura de Israel, agindo sem o respaldo direto de Washington, reflete as dinâmicas de poder que têm se intensificado na região. O Irã, que há anos é um ator-chave nas políticas de segurança do Oriente Médio, com influência direta sobre países como Síria, Líbano e até o Iêmen, tem sido um alvo constante de Israel. O governo israelense, ao perceber que as tentativas de contenção diplomática falharam, tomou a decisão de agir. A diplomacia de Biden, que preferia uma abordagem mais cautelosa, não foi suficiente para impedir que Israel seguisse seu próprio caminho, exacerbando ainda mais as tensões na região. Esses eventos destacam a crescente divisão entre os Estados Unidos e Israel no que diz respeito à abordagem para lidar com o Irã. Para Biden, o uso da força deveria ser a última opção, mas para Israel, a ameaça nuclear iraniana é algo que precisa ser combatido de forma decisiva, e isso não pode esperar. Com isso, o Oriente Médio se tornou um campo de batalha não apenas militar, mas também diplomático, onde alianças estão sendo testadas e novas estratégias podem surgir a qualquer momento. A ação de Israel, com ou sem o apoio dos Estados Unidos, sublinha a necessidade de uma postura mais agressiva para garantir sua segurança diante da crescente ameaça iraniana. A operação militar de Israel contra a instalação nuclear iraniana Tegan-2 foi um exemplo brilhante de como a tecnologia de ponta e a inteligência estratégica são cruciais no campo de batalha moderno. Israel, com sua reconhecida supremacia tecnológica, utilizou drones avançados e aviões furtivos como os F-35 para penetrar nas defesas do Irã. O uso de drones, em particular, foi decisivo para garantir que a missão fosse bem-sucedida com o mínimo de danos colaterais possíveis. A precisão com que os ataques foram executados, focando apenas nas instalações-chave, reflete a incrível capacidade de Israel em fazer uso de sua tecnologia de maneira altamente eficaz. O uso de aviões F-35 furtivos, que são praticamente indetectáveis pelos sistemas de radar, permitiu que Israel realizasse o ataque de forma precisa e sem que o Irã conseguisse antecipar ou frustrar a missão. Isso não foi apenas uma demonstração de força militar, mas também uma exibição da capacidade estratégica israelense em usar tecnologia de ponta para alcançar seus objetivos com o mínimo de exposição. Esses aviões têm a capacidade de operar em missões complexas, em ambientes onde as defesas aéreas são fortemente armadas, sem que o inimigo saiba que estão chegando até o último momento. O fator inteligência também não pode ser ignorado. Para que uma missão dessa magnitude fosse bem-sucedida, Israel deveria ter contado com uma rede de informações altamente sofisticada, provavelmente envolvendo espionagem e infiltração digital. A capacidade de Israel de acessar informações sensíveis e garantir que o ataque fosse eficaz sem alertar o Irã é um reflexo de sua expertise nesse campo. Tudo isso demonstra que, no cenário geopolítico atual, a superioridade tecnológica e a inteligência de guerra não são apenas ferramentas de ataque, mas também de defesa e dissuasão. Israel provou mais uma vez que, com a combinação certa de tecnologia e estratégia, é possível derrotar adversários mais fortes de maneiras surpreendentes. Quando falamos de inovação tecnológica, o uso de drones no campo de batalha é um dos exemplos mais impressionantes de como a tecnologia pode mudar os rumos de uma guerra. Israel, ao longo dos anos, construiu uma reputação de excelência nesse campo, e não é por acaso. A utilização de drones avançados para atacar instalações no Irã, como a base secreta de Parchim, é a prova de que Israel ataca não só com força, mas com precisão e inteligência. Ao infiltrar-se em uma área extremamente protegida e de difícil acesso, os israelenses mostraram como a tecnologia pode ser mais eficiente que qualquer força militar tradicional. Não se trata apenas de enviar aviões ou mísseis, mas de um ataque meticulosamente planejado, onde a inteligência é crucial. O uso de drones avançados, equipados com câmeras e sensores sofisticados,
permitiu que os israelenses evitassem danos colaterais e atingissem exatamente os alvos pretendidos, como depósitos de armas e centros de comando. Esse tipo de operação demonstra a superioridade técnica de Israel em comparação a outras potências no Oriente Médio, como o Irã. A complexidade de infiltrar essas áreas exige uma combinação de habilidades táticas, inteligência de dados e tecnologia de ponta, algo que Israel tem de sobra. Este ataque também destaca o quão longe as capacidades de Israel evoluíram em termos de coleta de inteligência e inovação. Em vez de depender exclusivamente de aviões de combate como o F-35, os drones se tornaram a escolha preferencial devido à sua capacidade de realizar missões precisas e discretas. Por exemplo, se você quiser entender o impacto disso na segurança global, pense no papel fundamental dos drones em missões de vigilância. Esses dispositivos não são mais apenas ferramentas para ataques diretos. Eles permitem uma operação silenciosa e eficaz, de maneira que o inimigo mal percebe a ameaça até ser tarde demais. Israel sempre manteve uma postura firme quando o assunto é a segurança nacional, e quando se trata de um Irã com potencial nuclear, a linha entre a diplomacia e a ação direta é muito tênue. Em um cenário onde os Estados Unidos tentam equilibrar as relações com o Irã, Israel, por sua vez, não hesita em tomar atitudes unilaterais para garantir que o Irã nunca atinja esse status nuclear. Esse confronto de interesses demonstra como, frequentemente, Israel ataca por conta própria, desconsiderando as orientações de aliados estratégicos, como os Estados Unidos. Afinal, para Israel, a ameaça de um Irã nuclear é uma linha vermelha que não pode ser cruzada. Essa decisão de agir sem consultar os Estados Unidos é um reflexo de como a geopolítica pode se tornar tensa em questões de segurança. Enquanto o presidente Biden tenta manter a diplomacia com Teherã e apoia acordos como o SCOPOA, Plano de Ação Conjunto, Israel se posiciona como um ator independente, muitas vezes, solitário. O ataque à instalação nuclear iraniana é, então, um exemplo claro de como a busca pela segurança nacional de Israel pode contrariar diretamente os interesses das grandes potências, como os Estados Unidos, gerando fricções diplomáticas. Israel sabe que, se esperar por uma resolução diplomática, poderá ser tarde demais. Mas o que isso significa para o equilíbrio de poder no Oriente Médio? Bem, a ação unilateral de Israel tem implicações profundas para a estabilidade regional. Ao ignorar as advertências e agir de forma independente, Israel não só coloca em risco suas relações com grandes potências, mas também altera o jogo para todos os países da região. Como podemos observar, esse tipo de ação gera uma resposta negativa não apenas do Irã, mas também de seus aliados, como a Rússia e a China, que veem a interferência israelense como um desafio direto aos seus próprios interesses na região. E a tensão só aumenta. Israel ataca com precisão, desafiando Biden e os Estados Unidos. O Irã sente o golpe, mas o que vem por aí? O que você acha dessa ousadia? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se e ative as notificações para mais novidades.